Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou Fábio Silva, mais uma aulinha de revisão e hoje estudaremos ponto, reta e plano. São alguns elementos da geometria plana. Então vem comigo. Primeira ideia aqui é trabalhar a respeito do ponto. Você deve lembrar que o ponto ele não possui dimensão. É como se você estivesse observando uma estrela no céu. Tá bom? Você vê só aquele brilho. Então a gente representa o ponto da seguinte forma, sempre utilizando letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então aqui eu tenho um ponto A, fosse um ponto B, tivesse aqui um ponto C, sempre utilizando letras maiúsculas do nosso alfabeto. Estarei representando dessa forma o ponto. Outra situação bem interessante é a representação da reta. Então, muitas coisas a gente não consegue representar no papel completamente, então a gente representa uma parte dela no papel. A reta seria o quê? É como se fosse uma linha que não tem começo e não tem fim. Então, vamos lá. Fazer aqui uma linha que não tem começo e não tem fim, porque ela não tem espessura. Então, praticamente, ela só tem comprimento. Eu vou representar sempre a reta por letras minúsculas. Nesse caso aqui, a reta R. Se fizesse uma outra reta, ó, se fosse aqui uma reta S. Então, detalhe, sempre utilize letra minúscula. Então, a reta ela não vai ter começo e não vai ter fim. Tranquilo? Mais uma situação bem interessante é a ideia do plano. O plano é uma superfície, tá bom? Só que é uma superfície limitada. Então, a gente representa uma parte desse plano, como se fosse uma mesa. Uma mesa a gente não coloca talheres, pratos em cima dessa superfície, só que o plano é uma superfície infinita. Então, nós representamos apenas uma parte desse plano. De boa? E é representado por letras do alfabeto grego. Então, fique bem esperto que quando eu estiver falando de plano, a representação de plano é através do alfabeto grego. Geralmente está assim nos livros didáticos o plano, tudo bem? Mas você deve lembrar que é ilimitado em todas as direções. Então, aqui a gente representa somente uma parte desse plano. Utilizando aqui, ó, letra do alfabeto grego, alfa. Mas temos outras letras também aqui que eu vou colocar para vocês. Então, são essas as letras do alfabeto grego, algumas das letras. Então, quando eu estiver representando um plano, eu irei utilizar letras do alfabeto grego. Nós temos alfa, beta, gama. Então, já observou como tiver um desenho semelhante a esse, já sabe que se vai estar representando um plano se tiver alguma letra do alfabeto grego. Temos aqui algumas observações. Ó. Por um ponto P qualquer, passam infinitas retas. Professor, como assim? Vou colocar aqui um ponto. Lembrando que o ponto é representado por letras maiúsculas. Então, tenho aqui, ó, tem um ponto A. E por um ponto, passam infinitas retas. Então, eu posso ter uma reta passando assim. Posso ter outra reta passando assim. Posso ter outra. Ou seja, são infinitas retas que podem estar passando pelo único ponto. Tudo bem? Então, por um ponto, passam infinitas retas. Outra situação importante é que quando nós temos dois pontos distintos, por exemplo, um ponto A e B, se eu colocar aqui um ponto A, esse aqui um ponto B, por dois pontos distintos, passam somente uma única reta. Então, aqui, ó, quando eu tenho dois pontos distintos, eu tenho somente uma reta passando entre esses pontos. Uma maneira de eu representar a reta passando por esses pontos é utilizando essa simbologia aqui, ó. Reta que passa em A e passa em B, ó. Eu coloco A maiúsculo, B maiúsculo e coloco aqui, ó, essas setinhas, uma para a direita e outra para a esquerda. Essa é a maneira de representar reta. Reta passando entre dois pontos. As posições relativas de duas retas em um plano. Então, a primeira coisa que nós temos nas posições é lembrar das retas paralelas. Então, eu tenho aqui um plano, e nesse plano, eu irei colocar aqui duas retas. Vou colocar aqui uma reta R, vou colocar aqui também uma reta S. Observe que retas paralelas, elas não têm pontos em comum. Professor, como assim pontos em comum? É porque uma reta ela é formada por um conjunto de pontos, conjunto infinito de pontos. Então, aqui eu tenho uma reta, ó. Tem um conjunto infinito de pontos, e aqui eu tenho uma outra reta. Essas retas nunca irão se cruzar, nunca irão se tocar uma na outra. Então, eu digo que essas retas são
paralelas. E a gente indica essas retas paralelas assim, ó. Eu coloco a letra que representa a reta, nesse caso aqui a reta R, e tem aqui a reta S, eu coloco essas duas barrinhas inclinadas. Está dizendo que a reta R é paralela à reta S. Outra ideia bem interessante são as retas concorrentes. Quando eu falo em retas concorrentes, são retas que se cruzam em um único ponto. Então aqui eu vou colocar uma reta R, eu vou colocar aqui uma reta T. E aqui uma reta T. Então, observe que elas se cruzam nesse único ponto, que eu vou chamar aqui de ponto A, e essas retas são concorrentes ou secantes. Então, é uma maneira que a gente tem que chamar quando elas têm um único ponto em comum. Nós temos as retas coincidentes. Professor, quando é que uma reta ela é coincidente? É quando ela praticamente está em cima da outra reta. Coloca aqui um exemplo. Digamos que eu tenho aqui uma reta S, e exatamente em cima dessa reta S, faz de conta que está em cima aqui, ó, eu tenho uma reta T. Então, essas retas são coincidentes. Elas estão praticamente ali, ó, uma reta em cima da outra. Tudo bem? Agora nós temos as semirretas. Bem, agora com as semirretas, você deve lembrar o seguinte, ó. A semirreta tem começo, mas não tem fim. Elas fazem parte da reta. Só que é um pedaço da reta que eu vou ter um começo, mas não vou ter um fim. Ou seja, eu vou ter uma origem. Começa no A e passa por B. Essa é uma das formas de representar isso geometricamente, ó. Começa no A e passa por B. Como é que isso vai ficar? O símbolo que vai ficar, ó. Começa no A, passa por B. Aí eu faço tipo uma flechinha aqui em cima. Então, eu digo que essa representação é uma representação de uma semirreta que tem origem A e passa em B. Uma outra forma de representar isso, eu poderia colocar aqui, ó, dessa forma. Começa em A e passa em B. Tudo bem? Mais um exemplo, ó, se fosse o contrário. Se tivesse assim, ó, seria uma semirreta com origem em B passando por A. Então, representaria assim. Origem B passando por A. Eu coloco uma setinha em cima. Outra maneira de representar isso geometricamente seria eu colocando uma flechinha para a esquerda. Ó. Tem origem em B passando em A. Começa no B e passa pelo A. Seria a mesma representação simbólica. Então, não esquece dessas representações. Imagine um campo de futebol. Nós temos aqui o segmento de reta. Aquela linha lateral do campo, eu posso dizer que é um segmento, porque ó, começa aqui e termina aqui. É a linha lateral do campo. E uma maneira de a gente representar essa linha lateral, simbolicamente, é a mesma coisa que eu pegar aqui, ó. Eu tenho um começo e também tenho um fim. Então, o segmento de reta é com essa ideia. Nós temos um começo e também temos um fim. Então, ela começa em A e termina em B. Representando isso simbolicamente, seria o quê? O A, o B, e em cima eu passo somente uma barra. Beleza, agora nós temos segmentos consecutivos e segmentos colineares. O que são segmentos consecutivos? Então, ó, são dois segmentos que têm uma extremidade comum. Como assim? Observe que daqui, o A até o B é um segmento. É o segmento AB, segmento, ó, uma linha em cima. Do B até o C também é outro segmento, ó, o segmento BC. Lembra que segmento tem um começo e tem um fim. O segmento AB e o segmento BC, eles são consecutivos. Por quê? Ó? Porque eles têm um ponto em comum aqui. Nesse caso é o B. Esse ponto B aqui é em comum. Então aqui, ó, o segmento AB e o segmento BC, eles são consecutivos. Basta ter uma extremidade comum. Nós temos também os segmentos colineares. Então, se eu pegar aqui e continuar traçando uma reta aqui, ó, entre esses pontos, você vai observar que eu tenho vários segmentos nessa reta, correto? Então, esses segmentos que estão nessa reta, reta suporte, né, que eu tracei aqui uma reta, eu chamo isso de segmentos colineares. Porque, olha aqui, eu tenho o segmento BC
e tenho aqui um segmento CD, ó. Eles estão praticamente numa mesma reta, porque por 2 pontos passam uma única reta. É aquele conceito que a gente viu lá no início, tá? Conceito intuitivo, que por 2 pontos passam somente uma única reta. Então, eu tenho aqui, ó, essa reta passando entre esses 4 pontos. Então, o B e o C fazem parte dessa reta, e eu digo, então, que eles são segmentos colineares. Então, basicamente, é essa a ideia. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, explode o dedão no like, compartilha com os amigos. Até a próxima. Falou, fui!